O Flamengo comemora em 2018 37 anos da maior conquista de sua história e da história do futebol carioca como o único time do Rio de Janeiro campeão do mundo. Tive a honra de estar lá naquela tarde bonita de sol de 13 de dezembro de 1981, diante de 50 mil torcedores no Estádio Nacional de Tóquio, quando o Flamengo, campeão sul-americano, ganhou de 3-0 do Liverpool, campeão europeu, e obteve o título mundial de clubes. O time era dirigido por um dos maiores jogadores da história, não do Flamengo, mas do próprio futebol brasileiro, o notável apoiador Paulo César Carpegiani, que anos antes já havia sido bicampeão brasileiro na equipe do Internacional de Porto Alegre em 75 e 76. Paulo César Carpegiani, bom tê-lo, e eu gostaria de saber quais foram as maiores virtudes daquele time campeão do mundo, único do Rio de Janeiro, que você comandou em dezembro de 81, Paulo. Uma satisfação toda especial, Nenê, poder participar e dizer, está muito claro ainda na minha memória, graças a Deus, todas aquelas passagens, desde o princípio, quando fui convidado por Dulce de Abranches, para ter a oportunidade de dirigir o Flamengo. Eu me recordo bem que, quando iniciei no campeonato estadual, meus primeiros 4 jogos eu tive 4 empates. Cheguei a pensar que eu não dava para aquilo. Cheguei a duvidar disso. Fomos ganhando. O primeiro jogo que eu fiz pelo Flamengo foi um jogo no Maracanã, pela Libertadores. Assumi na segunda-feira e na quarta-feira nós enfrentamos o Olímpia do Paraguai por essa mesma competição. Nós empatamos, vencemos o jogo 1-0, tivemos a infelicidade de tomar um gol lá do meio da rua. Meu goleiro era o Cantarelli. Empatamos 1-1. Daquele time, esse primeiro jogo que eu fiz do Flamengo, até o time que se consagrou campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão estadual, campeão brasileiro, não foi uma etapa assim muito fácil, que todo mundo parece que eu herdei aquele time. Se você pegares a escalação da época, eu tinha, meu ponta direita era Chiquinho Carioca, meu ponta esquerda era Baroninho. Adílio treinava separado, não era Raul. Enfim, tinha várias substituições que ao longo desse período breve que eu tive como treinador do Flamengo, rapidamente, até a conquista, foram aí uns 4 meses para coroar esse time que teve a consagração num jogo específico, num jogo especial, que foi o 6-0 contra o Botafogo do Maracanã. A partir daquele momento, nessa situação que formou nesse jogo aquela escalação que hoje está gravada nos livros do Flamengo, na história do Flamengo, mas não foi assim de nenhuma coisa muito fácil não no início. Com o tempo, com as vitórias, com as conquistas, é que nós estamos formalizando e formatando essa equipe que hoje é consagrada no mundo todo. Carpegiani, pode-se dizer que 1981 foi o ano de ouro do Flamengo. E a grande escalada começou com você ainda jogando. Você participou dos 3 primeiros jogos do campeonato de 81, que o Flamengo ganhou do Serrano e do Madureira e empatou com o Bangu. E o Flamengo, naquele ano, ganhou exatamente 23 dos 35 jogos, tendo o Zico como principal artilheiro, com 25 gols, e o Nunes, o segundo, com 20. Você só disputou como jogador os 3 primeiros jogos e a partir da 4ª rodada você foi dirigir. Como era comandar jogadores com quem você havia acabado de participar dentro de campo? Denê, você é uma enciclopédia. Eu não sabia desse fato que você está citando.
que eu fiz os 3 primeiros jogos como jogador e depois passei a ser o treinador. Eu não recordava disso não, nem eu propriamente sabia disso. E o que eu recordo foi o primeiro jogo, depois do convite do Ducho de Abrantes, que eu fiz, que foi o jogo da Libertadores. Essa simples passagem e muito difícil você passar de jogador a treinador, do então companheiros que eu estava jogando, para treinador. Você tem, hoje somos comentaristas de resultado, poderia ser, deu certo, etc. Mas é uma coisa assim que eu posso ter sido facilitado porque eu tinha um grupo muito unido, eu tinha um grupo realmente fantástico, uma qualidade excepcional. Tive as dificuldades, como fizeram anteriormente, de uma equipe, quando eu assumi, para aquela equipe que se consagrou, eu fiz 5, 6 modificações com o tempo de 4, 5 meses, até esse jogo que foi com o Botafogo, que aí eu como treinador não tinha mais força de mexer na equipe, pelo resultado. Historicamente aquele jogo é que realmente teve a grande consagração desse time e que facilitou. Depois foi fazer jogar. Então talvez eu tenha sido facilitado sim pela qualidade, pela amizade que eu tive com eles, pela ajuda que eles me deram para iniciar a carreira. E isso tudo talvez tenha facilitado com toda a convicção. Jogador brilhante, de muito talento que você foi, e eu acompanhei a sua carreira no bicampeonato do Internacional em 75, 76, jogador campeão, técnico campeão, ídolo da maior torcida do futebol brasileiro. Carpegiani, qual é o diferencial do Flamengo? Olha, o diferencial é a sua própria torcida. Logicamente que é simplesmente fantástico você jogar, tá? Do que significa você estar presente num campo de jogo com uma torcida realmente fantástica. E como treinador, aquele orgulho de você conseguir, dei a sorte, a felicidade, conjuntamente com os meus jogadores, com a qualidade que eles tinham, de nós desenvolver esse trabalho. Tá? Então eu sou grato a tudo, sou grato também a Cláudio Coutinho, que acabou me trazendo para o Flamengo. Tá? Eu era do Internacional, foi uma transição muito difícil, tá? Uma transferência que o Internacional não permitia a minha saída. E o Coutinho sempre insistiu, acreditou, e eu sou eternamente grato, que me deu essa possibilidade de estar frequentando, jogando pelo Flamengo na época, e depois ter essa passagem como treinador. Então eu sou eternamente agradecido ao Cláudio Coutinho também. Eu vi vários jogadores do futebol brasileiro com técnica refinada, mas observei poucos que erguiam a cabeça para ter uma ampla visão do campo de jogo. E você foi um deles. Você e outro companheiro notável que você teve, que foi o Paulo Roberto Falcão. Você aprendeu mais para ensinar hoje como técnico, jogando ou com os treinadores que você teve? Eu acho que é uma mescla, né? Uma mescla de tudo. Eu pertenci, tive grandes treinadores que participaram dos times onde eu joguei, e que você sempre tira aquilo que você tem de melhor dos treinadores. Sou oriundo de um futebol extremamente competitivo, que é o futebol gaúcho. O futebol carioca é um futebol mais arte, mais técnica, e consequentemente há uma pequena diferença, e eu sempre ao longo da minha carreira sempre tentei aliar exatamente aquela que era uma característica minha, de querer jogar, de fazer o time jogar como treinador. Então foi uma mescla disso tudo e que tem me facilitado ao longo dessa minha carreira, aquele futebol competitivo aliado à técnica, uma exigência um pouco maior. E isso eu tive dentro do Flamengo devido à capacidade e à qualidade desse mesmo elenco. Agora, Carpegiani, sem ferir nem magoar nenhum dos outros, qual foi o principal técnico da sua carreira de jogador?
Eu tive vários. Eu não gostaria de citar um, eu vou citar 2 ou 3 que realmente foram muito importantes. Tá? Eu tive na minha carreira Rubens Minelli, eu tive Cláudio Coutinho, tá? Eu tive Zagallo numa Copa do Mundo. Então, só para ficar nesses 3 que eu tive o privilégio de ser comandado por esses treinadores. Então, para fazer justiça, eu tive outros treinadores também muito importantes, mas vou citar somente esses 3 que foram na formatação da minha condição de passar jogador a treinador, foram muito importantes eu ter esse conhecimento e ter sido comandado por esses grandes treinadores. Por que, Carpegiani, nem sempre um bom jogador é bom técnico? Olha, eu estou bem a caráter poder dizer e falar de que muitas vezes você não tem aquilo que você gostaria de ter à tua disposição. Você depende, logicamente, são os jogadores que ganham jogos. Se você tem um material humano, você passa a querer equilibrar a tua equipe dentro daquilo que você tem. Muitas vezes você não tem e o futebol é muito imediatismo. Tá? Acho que o jogador brasileiro, caráter como eu disse, é um jogador totalmente desleixado com relação à parte tática. Ele acha e crê, pela técnica que tem, que ele pode decidir o jogo quando ele quer. E o futebol ele não é assim. Tá? Ele exige outros quesitos que são fundamentais para você tentar se impor ou a qualquer adversário. Então, eu acredito que a tendência seria óbvia que aquele que teve um destaque no futebol, dentro do campo, um grande jogador, ele teria a possibilidade maior de ter um maior sucesso. Nem sempre as coisas ocorrem, mas eu acho que sim, é na formatação do teu grupo, saber escolher no início de uma temporada aqueles jogadores que melhor se adaptam, jogadores competitivos, para que você possa realmente formar uma bela equipe. Você sempre foi muito detalhista quando jogava e hoje como técnico. Qual é a maior deficiência, Carpegiani, do jogador brasileiro? O passe ou a finalização? Eu particularmente tenho um grande defeito, sou muito perfeccionista. É um defeito que eu procuro passar aos meus jogadores, que eu digo isso, mas não tiro nunca essa exigência, essa cobrança. É um defeito que eu particularmente tenho. Eu acho que são qualidades que o jogador já nasce, que já cria e já aperfeiçoa, que é o passe. Tá? O passe, o chute, você aperfeiçoa. Mas o jogador é dotado de uma característica, então muitas vezes o cara é veloz, mas não é muito inteligente. O cara não é veloz, mas é muito criativo, muito inteligente. Então, agregado todas essas características, você tem que formar uma equipe de acordo com aquilo que melhor convém. Aproveitar sempre a técnica. E muitas vezes você, ao formatar isso, você não tem a tua disposição, ou tem em demasia. Então, esse contraste, esse equilíbrio, você tem que pesar bem na hora de você formar uma equipe. Mas acredito que o chute é fundamental que um jogador tenha. E o lançamento é uma característica também tão importante, muito importante no futebol. O percentual de gols fora da área é muito pequeno no futebol brasileiro. Por que o jogador brasileiro, na tua opinião como técnico, chuta pouco de meia distância, Carpegiani? Dani, eu acredito que são treinamentos. O chute também é um dom, porque você vê e nota muitas vezes alguns jogadores com uma característica bem miúda como jogador. Vou citar um exemplo daquele que eu estou falando, Lula, ponto esquerdo, que jogou no Fluminense, foi do Fluminense, foi internacional campeão, e não tinha aquele porte físico, mas tinha um canhão no pé, o Pepe, por exemplo. Então isso também é um dom. Você aperfeiçoa, você melhora, mas já nasce com essa condição. Tá? Você pode ter a perna fina, mas pode ter um canhão no pé, um chute, no arremate. Então isso é um dom que você já nasce e somente você aperfeiçoa com os treinamentos. Você citou 2 canhotos, ambos de chute forte, o Lula
e o Pepe, que brilhou no Santos. E eu acrescentaria com mais dois, Rivelino e Gerson, entre tantos e tantos. Qual é a diferença entre o canhoto e o destro, Paulo Carpegiani? Você levantou uma polêmica aqui. Nós dois, Dani, citamos 4 jogadores canhotos. 4 jogadores canhotos. E olha que deixamos fora da seleção o Maradona e o Messi. Maradona e Messi. Você tinha o Neninho, que era destro, né? Fantástico também. Então são características assim que já nasce com aquele dom e se destacam exatamente por ter essa qualidade a mais. Isso é uma coisa já, é um dom que você já, é natural, você já tem. Não só no âmbito nacional, no âmbito internacional, você também se destacou muito, Carpegiani. Eu me recordo da última Copa que cobri, em 1998 na França, que você levou o Paraguai, aonde o Paraguai nunca havia chegado. Foi uma seleção que teve inclusive no Gamarra o único zagueiro da história das Copas que não cometeu sequer uma falta. E o Paraguai só foi eliminado pela França, que seria a campeã do mundo pela primeira vez naquele ano. Como foi comandar uma seleção estrangeira numa Copa do Mundo, Carpegiani? Bom, são coisas assim que ocorrem e que eu dou muito valor também. Eu fui campeão como jogador, só joguei em 2 clubes, Internacional e Flamengo, fui campeão brasileiro nas 2, fui bicampeão no Internacional. Tenho títulos importantes como treinador também, eu acho que eu tenho todos possíveis. Na época não se disputava uma Sul-Americana. Então eu tenho títulos importantes, campeões de alguns estádios onde eu passei como treinador, mas um dos títulos, não seria título, mas uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha carreira é eu ter participado de uma Copa do Mundo como treinador de um país diferente do meu, do brasileiro, pelo Paraguai. Fizemos toda uma eliminatória muito bem feita. Sempre chegamos em segundo lugar classificado, tanto no primeiro turno como no segundo. Fomos a um Mundial. Então, o Mundial, você participar como treinador de uma seleção estrangeira para um outro país, naquele momento é um momento muito seleto, é um momento de uma grande consagração que foi, pelo menos eu penso, para mim. Porque é um momento seleto, é um mundo seleto que se leva uma Copa do Mundo. E que eu considero tão importante como um título qualquer que eu tenha ganhado ao longo da minha carreira. Esse momento foi muito significativo, uma pena que eu não tive mais o privilégio de voltar, mas é um momento muito consagrador na vida de um profissional. Carpegiani, desde 82, na Espanha, a Copa do Mundo vem sendo disputada por 32 seleções. A partir de 2026, segundo a FIFA já decidiu, serão 48. Qual é a tua opinião sobre o aumento tão acentuado do número de seleções numa Copa do Mundo? Bom, eu particularmente acho que não vai fazer. É um mundo em que é um momento em que estão ali as melhores seleções de um mundo todo. Elas fazem toda uma etapa de eliminação, de campeonatos, enfim, de uma classificação, aonde realmente vão aquelas melhores. E na medida que você tem um mês de Copa do Mundo, eu acredito que é o suficiente para nós admirarmos as melhores equipes de um Mundial. Com 48 vai ter muitos jogos, são jogos muito mais insignificantes, porque fatalmente vão outras seleções de outras partes do mundo e que têm a condição de ter uma classificação como todas as demais. Eu acho que é um momento seleto e tem que estar as melhores seleções. 32 é um bom número. Aumentar para 48, eu acho que vai desgastar um pouquinho a própria qualidade do futebol, porque vão ser inseridas outras seleções e que não vão trazer assim
grande benefício ao próprio futebol. Ali, mundo seleto de 32, todas têm a possibilidade de estar, e vão estar realmente as melhores. Um número maior, eu acho que isso traria assim, um prejuízo até para o próprio telespectador, em função do espetáculo que é uma Copa do Mundo. Dos 5 continentes que participam da Copa do Mundo, só 2 foram campeões, América do Sul e Europa. A Europa com 12 títulos, a América do Sul com 9 em 21 Copas. Na tua opinião, como técnico observador e atualizado com o futebol mundial, qual é, Carpegiani, a diferença entre o futebol que se joga na Europa e o futebol que se joga aqui na América do Sul? Eu particularmente acho que, desculpa, se nós tivéssemos a capacidade e a condição de nós termos, por exemplo, a capacidade de um argentino, essa entrega na parte tática, nós realmente poderíamos ter muito maior número de títulos que nós temos hoje atualmente. Um futebol mais competitivo, um futebol de mais competição, sem dúvida nenhuma. E eu me coloco, estou bem a caráter para falar, que eu fui jogador, hoje eu sou treinador. Nós se melhorássemos nessa parte, mas é uma característica nossa, e que dificilmente nós vamos sair desse patamar, vamos ter esse crescimento, nós teríamos a possibilidade de conseguirmos melhores resultados internacionalmente. Agora vejo por outro lado também de que o futebol é feito de progresso. Eu acredito que a gente possa evoluir nessa parte. Se nós compararmos uma partida do melhor futebol do continente que tem 12 títulos contra 9 nossos e fizermos uma comparação das melhores equipes de lá com as melhores equipes de cá, há uma diferença muito grande em termos futebolísticos, se você comparar. Lá há uma entrega total sobre todos os aspectos. Pode ser um pouquinho com menos qualidade, mas é um futebol que eu, particularmente, ao ver na televisão, eu admiro muito mais. Aquele futebol do mundo, esse ganhador de 12 títulos, do que o nosso aqui, sul-americano. Não só em nível de clube e de seleção, mas mesclando clube e seleção. Onde é que se joga, na tua opinião, Carpegiani, o melhor futebol da Europa? Inglaterra, França, Alemanha, Espanha? Eu acho que são dois países, né? A Espanha se pratica um futebol competitivo e mais ou menos parecido com o nosso, com arte, com técnica. Mas o que está hoje mais centralizado é o da Inglaterra. Lá reúne financeiramente também, lá estão os grandes jogadores. Pode ser que nacionalmente não se tenha uma grande seleção, mas o futebol, onde tem esse enxerto dos grandes jogadores, as contratações dos grandes jogadores, é um futebol que no momento ele está despontando melhor, por todo esse conjunto de condições que eu estou frisando. O formato do Campeonato Brasileiro, na tua opinião, é o ideal por pontos corridos, ou você está entre os que preferem o mata-mata da decisão? São duas coisas muito bem distintas, né? E que realmente num campeonato corrido vai vencer realmente o melhor. O que tem melhor elenco, o que tem mais investimento, o que tem os melhores jogadores, e não tem como dar zebra no campeonato brasileiro. Não existe. São sempre aqueles favoritos, com todas as condições, que vai ser o campeão. Num mata-mata, ele te abre a possibilidade de você, em algum momento, você eliminar um menor clube, eliminar menores condições, sobre todos esses aspectos financeiros, táticos, contratações de jogadores, elenco, e você acaba tendo a possibilidade de eliminar. Mas é a famosa zebra que dá justamente por essas competições curtas. Isso você fazendo uma comparação com uma Copa do Mundo, que são 7 jogos,
você dificilmente vai sair o campeão, apesar de ter um número muito menor de jogos, dificilmente vai dar uma zebra na Copa do Mundo. São as mais tradicionais que vão vencer. Tá? Apesar desse curto espaço que se disputa e também número de jogos. Dificilmente vai dar zebra, vai ganhar sempre as equipes mais tradicionais, pelo elenco que tem, pelos investimentos, e não vai dar zebra, dificilmente. Poderá ocasionar sim um dia talvez, mas dificilmente isso vai ocorrer. 5 Copas. Não é só o número de Copas que o Brasil ganhou. O Brasil completará pela segunda vez, se não ganhar a Copa do Mundo de 2022, 5 Copas sem ser campeão do mundo. Por quê? Porque o Brasil foi campeão em 70 e só voltou a ser campeão em 94. 5 Copas depois. O Brasil foi campeão em 2002 e ainda não recuperou o título. O que você acha que pode acontecer daqui a 4 anos com a seleção brasileira, Carpegiani? Eu acredito que nós, há pouco tempo atrás, nós tivemos um resgate do próprio futebol brasileiro com o Tite estando à frente. Houve uma recuperação bem acentuada, muito grande, e que nos devolveu essa condição, essa capacidade de formatar uma grande seleção. Eu acredito que com esse passar de tempo, agora com o Tite tendo um pouco mais de tempo, ele vai ter a possibilidade de tornar essa equipe muito mais competitiva que foi na última Copa. Eu acho que vai ter o surgimento aí de grandes jogadores que frequentam assiduamente o futebol europeu, pertencem a grandes clubes, se tornam mais competitivos do que você jogando no futebol brasileiro, que aí existe essa diferença que eu já frisei anteriormente, né? E que o Tite tenha essa possibilidade de ter esses jogadores mais à disposição, já trabalhados por outros grandes treinadores, por outros grandes clubes, à sua disposição. Porque um treinador de seleção brasileira, ou de qualquer outra seleção, um curto espaço de tempo ele não tem. Ele vai trabalhar um mês numa Copa América, com antecedência, tem, e numa Copa do Mundo ele tem aquele mesmo mês. Senão ele reúne 5 dias antes, e não tem o tempo necessário, porque o jogador já vem do clube, né? Primeiro dia não treina, segundo já também não treina, tem a véspera do jogo, então ele vai treinar um dia, e aí vai jogar qualquer tipo de competição, uma partida, quer eliminatória, ou não, ou amistoso mesmo, é nessas condições. Então dificilmente ele tem capacidade e condições de trabalhar aquela equipe como nós treinadores temos à nossa disposição o ano todo para nós formatar uma equipe, fazer jogar, fazer competir. Finalmente, Carpegiani, agradecendo pela tua participação nesta entrevista especialíssima em que abordamos diversos temas e em que fomos filmados pelo fotógrafo e cinegrafista Marcelo Santos, profissional de alto nível, tanto quanto você. Gostaria que você deixasse uma mensagem muito especial à torcida do Flamengo, porque, embora tenhamos abordado tantos temas, o Flamengo campeão do mundo, com que abrimos a matéria, foi o tema central dessa entrevista que pedimos a você para a comemoração dos 37 anos do seu título de campeão do mundo como jogador e depois como técnico do Flamengo, Carpegiani. Bom, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade de te rever, uma enciclopédia viva que nós temos no futebol. Isso é muito gratificante, eu poder participar contigo desse momento, relembrar alguns momentos que estão muito claros na minha memória. E você fazendo, desculpe tratar com você, Denis, mas somos quase da mesma idade, talvez você podendo colocar todos esses assuntos bem claros e bem definidos para passar ao público. Então o que eu desejo realmente é que o Flamengo tente, busque com a sua imensa torcida aquilo que teve uma consagração lá atrás, há 37 anos. E eu acho que ela tem muito maior possibilidade, na medida que tiver
realmente capacidade e condições, a formatação de uma direção bem consciente, de formatar um grupo bem consciente, contratações bem feitas, né, com precisões, dirigidas para que a torcida tenha essa possibilidade de reviver há 37 anos o que nós tivemos aquela grande alegria de ter sido campeões mundiais. Paulo César Carpegiani, jogador notável, técnico extraordinário, campeão do mundo com o Flamengo em 1981. Carpegiani é e sempre será um passado sempre presente no coração da maior torcida do Brasil. Muito obrigado. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Te rever. Da mesma forma, Guilherme. Maravilha.